Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Celso Campilongo chamada Representação Política, publicada pela editora Ática no ano de 1998. A proposta do livro de Celso Campilongo reside no levantamento das contribuições da sociologia política para o estudo da representação. Para o autor, somente um enfoque formal com abordagens multidisciplinares pode delinear com mais clareza a representação política. O autor analisa a representação política no seu aspecto jurídico e no aspecto social. Campilongo esclarece que há uma linha divisória entre a política e o direito, quando o assunto é representação política. De acordo com Campilongo, é necessário fazer um estudo funcional e estrutural da representação política. Nesse sentido, não há univocidade entre as estruturas normativas e as funções sociais da representação política. Campilongo expõe que a falta de correspondência entre estrutura e função pode ser interpretada como reflexo de dois aspectos distintos do conceito de representação: o formal e o substantivo. Segundo o autor, a investigação formal da representação política se preocupa com os estudos das instituições e as normas que proporcionam operacionalidade à representação, a estrutura representativa. Por outro lado, o pesquisador da substância da representação voltará seus estudos para a essência interna, a finalidade e as instituições do ato de representar. A função da representação. A relação de representação consiste na congruência, ou seja, a identidade entre legisladores e eleitores. A relação da representação política não se exaure no processo eleitoral. A representação política envolve um complexo e um diferenciado jogo de influências, onde estão inseridos partidos políticos, grupos de pressão, a burocracia estatal e as forças sociais que sequer são representadas no legislativo ou no executivo. Existem duas correntes a respeito da representação. Uma delas é a relação interindividual entre representantes e representado. Relação intergrupal representa a comunidade. O autor aborda que o direito constitucional é insuficiente para explicar as realidades políticas, pois se baseia no aspecto formal da sociedade. Na sociologia política, a relação de representação política desenvolve-se dentro do esquema demandas ou exigências inerentes aos cidadãos e introduzidas no sistema político, input of demand. Processadas recebem uma resposta, output, do sistema representativo. Nesse sentido, o sistema representativo é explicado pela constante adequação entre inputs e output. Output, identificação entre a vontade dos eleitores e as atitudes dos representantes. Para provocar o input de demanda é necessário partidos políticos, comportamento dos representantes conforme programa partidário, que os eleitores sejam capazes de associar os candidatos aos programas e seus comportamentos legislativos anteriores. As demandas políticas são formuladas por um pequeno número de agentes e há que se registrar que esse realismo está circunscrito ao contexto das sociedades que concentram o capital nas mãos da minoria, pela desigualdade de oportunidades sociais e políticas e pela redução do cidadão ao papel de simples consumidor dos produtos políticos. Input de suporte. O acesso ao processo decisório é pré-determinado por uma cadeia de reações advindas do ambiente que circundam os sistemas políticos. O contexto que envolve o sistema político é composto, de um lado, pela economia, cultura, estrutura social e personalidades de uma sociedade, e de outro, pelo sistema internacional.
a ciência política se concentra nos resultados das votações do legislativo e do processo eleitoral ou nos fatores determinantes desses resultados. A dogmática jurídica preocupa-se com os inputs do sistema jurídico, estrutura normativa, procedimento judicial e regras de adjudicação. Dentre as diversas definições de representação política, conclui-se que o governo representativo é aquele responsivo, ou seja, sensível aos desejos populares. Tá? Campilongo enumera 4 componentes de responsividade. Policy responsiveness preocupa-se com as preferências dos eleitores e a atuação política dos eleitos, concentra-se na formação das políticas públicas. Service responsiveness trata dos serviços não legislativos prestados pelo representante à sua clientela. Allocation responsiveness, alocar verbas para beneficiar redutos eleitorais. Symbolic responsiveness, relações psicológicas entre o apoio conferido aos representantes e as respostas alegóricas fornecidas aos representados. Funções da representação política: manutenção da estabilidade, satisfação das demandas sociais específicas, adimplemento de necessidades latentes. As funções buscam equilíbrio, harmonia e consenso. Campilongo aponta que a representação pode ser de 3 tipos: popular, assentada nos direitos da cidadania, de interesse, fundamentadas em grupos ocupacionais, e funcional, baseado em categorias profissionais. A politização da esfera econômica e a mercantilização da esfera política acabam por produzir na área privilegiada das contendas sociais. O Estado tem uma crescente dificuldade para dar respostas às reivindicações apresentadas pela sociedade. Bom, pessoal, essa foi mais uma contribuição do caderno de resenhas. Quem gostou aí, dá um like, se cadastre aí no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço.